Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria especial. Quem acompanha o canal obviamente está sabendo que as bilheterias são inexistentes hoje, porque todos os cinemas aí ao redor do mundo estão fechados, então decidi trazer alguns vídeos diferentes aqui para você e eu vou analisar hoje o filme Aves de Rapina e por que o filme fracassou, analisando não só as narrativas que estão correndo aí pela internet e pela mídia e também os meus motivos pelos quais eu acho que o filme fracassou. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar bastante com isso. Então vamos lá, analisando a primeira dessas narrativas que eu falei que as pessoas estão usando como justificativas para o filme não ter sido bem sucedido, é que o filme foi lançado durante essa pandemia que a gente está passando no momento, que foi lançado durante a quarentena e etc. E essa narrativa é completamente falsa, eles estão querendo revisar a história, porque o filme foi lançado mais de um mês antes dos cinemas começarem a ser afetados por essa crise que a gente está passando. Então o filme já tinha feito ali 95% do valor que ele faria até a gente ter os cinemas parados. Então ele poderia ter feito sim 3, 4, 5 milhões a mais, até 10 milhões a mais do que ele fez, mas ele teria ficado na casa dos 210 milhões de dólares e ele ainda seria considerado um fracasso porque o filme teria que ter feito no mínimo 250 milhões para ser lucrativo. Eu não vou abordar em muitos detalhes o orçamento, o lucro que o filme teve, justamente porque a própria Warner, a própria mídia especializada, inclusive a própria diretora, já admitiram que o filme foi um fracasso financeiro. Então eu acho que eu não preciso ficar repetindo isso aqui para vocês. Então a primeira narrativa, eu não vi nem muitas pessoas falando a respeito dessa narrativa da pandemia, justamente porque a maioria das pessoas sabe que é uma narrativa completamente falsa, mas não impede que algumas pessoas tentem usar isso como justificativa, assim como muitas pessoas usaram várias justificativas para explicar a bilheteria reduzida do Shazam. Mas então vamos dar uma olhada na segunda narrativa, que com certeza é a que mais explodiu aí, é a narrativa de longe mais utilizada, de que os homens atrapalharam a bilheteria de Aves de Rapina e que a masculinidade tóxica e etc, e todos esses termos aí que as pessoas costumam usar, foram as responsáveis por ter atrapalhado a bilheteria e pelo filme ter sido um fracasso. Inclusive a diretora deu uma entrevista nessa última semana dizendo que o mundo não estava pronto para esse filme das Aves de Rapina, que o mundo não estava preparado para ver um filme com uma protagonista feminina, com um grupo de mulheres ali como protagonistas. Então eu queria passar a bola para vocês nesse momento, para vocês dizerem aqui nos comentários se vocês concordam com essa afirmação ou não, se vocês acham que faz sentido dizer que a bilheteria de Aves de Rapina foi baixa por causa dos homens. Eu, particularmente, discordo plenamente porque os números não só ajudam a quebrar essa narrativa, como comprovam o contrário completamente. Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada nesses números. Em primeiro lugar, eu não sei se vocês sabem, mas o público feminino hoje representa 52% das bilheterias no geral. Em todos os filmes, todos os gêneros, as mulheres são maioria nos cinemas hoje e eu dei uma pesquisada bem a fundo e alguns motivos explicam isso. E só esclarecendo, eu pesquisei também a respeito de filmes de super-herói e filmes de super-herói têm um público 62% masculino. Então existe também essa divergência em filmes de super-herói pendendo mais para o lado dos homens. E como eu, vocês sabem muito bem, não gosto de analisar nada no vácuo, eu não quero analisar somente o filme Aves de Rapina, eu queria comparar o filme Aves de Rapina com outros dois filmes que eu acredito que são os únicos dois filmes que a gente pode comparar a essa altura, que são os filmes Capitã Marvel e Mulher Maravilha. Os dois filmes foram grandes sucessos, vocês sabem muito bem disso. O filme da Mulher Maravilha fez 821 milhões de dólares, principalmente porque muitas mulheres queriam assistir o filme, e o filme da Capitã Marvel fez 1,1 bilhão de dólares, e o maior mérito desse filme, em termos financeiros, é fazer parte de um universo maior, mas não só isso, muitas pessoas assistiram sim, porque são fãs da Marvel, mas entrando nos pontos um pouquinho mais específicos, Capitã Marvel teve um público masculino de 55% e um público feminino de 45%. Então mais homens do que mulheres assistiram Capitã Marvel, o que é natural considerando que muitos homens são fãs do universo Marvel, como eu expliquei agora há pouco. E já no sentido completamente contrário, a gente viu Mulher Maravilha tendo um público feminino bem maior do que o masculino, 56% contra 44%. Então Mulher Maravilha teve 12% a mais
de mulheres do que de homens, porque as mulheres queriam muito assistir Mulher Maravilha, porque Mulher Maravilha é um ícone aí para muitas mulheres que assistiram os desenhos animados, até que assistiram as séries de TV, porque o público de Mulher Maravilha não só foi um público de mulheres, como também foi um público um pouquinho mais velho do que para outros filmes de super-herói. Então, se nenhum homem, se literalmente nenhum homem tivesse pisado dentro de um cinema para assistir esses dois filmes, Mulher Maravilha teria feito 459 milhões de dólares e Capitã Marvel teria feito 508 milhões de dólares. Então, mesmo assim, seriam dois filmes considerados bem-sucedidos, mesmo se não existissem os homens, se nenhum homem tivesse entrado na sala de cinema. Então, considerando esses dados que eu falei até agora, se você ouvir essa narrativa de que os homens foram os culpados pelo fracasso de Aves de Rapina, o que você imagina? Que o público de Aves de Rapina foi 60%, 70%, até 80% composto por mulheres, que somente as mulheres apoiaram o filme e etc. Mas a realidade é completamente diferente. A gente viu que em Aves de Rapina o público masculino foi de 54% contra 46% de público feminino. Então, os homens foram em mais número assistir o filme Aves de Rapina do que as mulheres. Ué, mas se os homens são os culpados por essa situação, pelo filme ter sido um fracasso, como é que as mulheres ao redor do mundo todo trouxeram somente 92 milhões de dólares para o filme Aves de Rapina, considerando que os outros filmes fizeram 450, 508? Porque se os homens são os culpados, por que o público feminino foi tão baixo também? Então, eu acho que os números mostram de forma bem clara que não, os homens não são os responsáveis pelo fracasso desse filme, mas se os homens não são, quem são? As mulheres? Na minha opinião, também não são as mulheres, o principal culpado do fracasso desse filme é justamente a Warner. E eu vou citar rapidamente os principais motivos pelos quais eu acho que esse filme foi um fracasso e todos os motivos são de responsabilidade da própria Warner. Em primeiro lugar, existe um conceito em Hollywood de que um filme só pode ser bem sucedido se atingir os 4 quadrantes. Só pode ser um enorme sucesso, pelo menos, se ele conseguir atingir os 4 quadrantes, que são homens jovens, mulheres jovens, homens adultos e mulheres adultas. Se você conseguir atingir esses 4 quadrantes, como por exemplo, Avatar, Titanic, Vingadores, Vingadores Ultimato, como esses grandes filmes conseguem fazer, você pode ter um filme de grande sucesso. Obviamente existem as exceções, como por exemplo o Coringa, que praticamente desistiu dos quadrantes de baixo, porque ele confiou que o público mais velho ia vir em peso aos cinemas, então deu certo para o filme do Coringa, para Deadpool, para Logan, para outros filmes. Essa estratégia deu certo porque os filmes eram mais maduros. Aves de Rapina, já no sentido contrário, desistiu também dos quadrantes de baixo, ou seja, desistiu de homens jovens e mulheres jovens porque é um filme para maiores, é um filme com uma indicação R. E por que isso afetou tanto o filme e não afetou outros filmes? Porque a Arlequina é uma personagem que é muito legal, ela é muito divertida, mas ela faz muito sucesso também com pessoas mais jovens. Então é uma personagem que faz muito sucesso para DC, mas o próprio clima do filme, o próprio público é um público um pouquinho mais jovem, inclusive para filmes de super-herói. Então a Warner fez uma aposta em ter um filme para maiores, mas essa aposta acabou não trazendo resultados. E eu sei que as pessoas podem entrar para assistir o filme, mas o público abaixo de 17 anos para esse filme representou somente 9% do resultado das bilheterias. Então, muitas pessoas não estavam dispostas a ir com os pais ao cinema para assistir Aves de Rapina. Então não foi um filme que atraiu tanto assim quanto outros filmes como Coringa e Deadpool. O segundo ponto é o tom do filme, que é um pouquinho mais infantilizado do que se esperaria de um filme com uma indicação R. Então não só a Warner desistiu do público mais infantil pela indicação, como ela também alienou o público mais velho. Muitas pessoas com mais idade não tiveram interesse em assistir o filme por causa do tom, por causa das cores. Então o tom eu acho que acabou prejudicando o filme um pouco. E o terceiro ponto, na minha opinião, que atrapalhou as bilheterias foi o próprio marketing. Eu acho que todo mundo vai concordar que o marketing do filme foi bem fraco. Se você não estava muito decidido a assistir o Aves de Rapina, não ia ser o trailer ou os pôsteres que iam te convencer, porque foi um marketing realmente muito fraco. E não só o marketing, como o próprio título do filme, aquele subtítulo, pelo menos, completamente pretensioso. Aves de Rapina e a emancipação fantabulosa de uma tal Harley Quinn. Então o subtítulo ficou extremamente pretensioso e eu acho que afastou ainda mais o público que não estava disposto, que não estava esperando por esse filme. O quarto motivo, na minha opinião, é que o universo DC já tá na corda bamba, o Ben Affleck tá fora, o Henry Cavill é uma incógnita,
O filme do Flash já trocou de diretor aí 3, 4 vezes e a gente tá vendo aí novas coisas surgindo dia após dia. O Ezra Miller, inclusive, se envolveu aí em controvérsias no decorrer da última semana, então o filme do Flash continua no limbo e várias outras produções não fazem parte do universo compartilhado. A gente tá vendo aí o filme do Coringa, a gente tá vendo a nova trilogia do Batman chegando, então o universo compartilhado foi abandonado pela DC. E chegar um filme que a gente nem sabe se é uma sequência direta de Esquadrão Suicida, a gente nem sabe direito o que é esse filme das Aves de Rapina, muitas pessoas não se animaram para assistir o filme, sejam homens, sejam mulheres. E o quinto motivo para mim é que o filme é uma sequência espiritual do filme Esquadrão Suicida. Muitas pessoas gostaram do Esquadrão Suicida, mas a grande maioria não gostou. Eu sei que nem sempre isso é uma regra, muitos filmes ruins tem sequências que dão muito dinheiro, mas eu acho que a gente pode usar como um paralelo muito claro nessa situação o filme Os Últimos Jedi e o filme do Han Solo. Os Últimos Jedi, assim como o Esquadrão Suicida, foi bem sucedido e os dois foram seguidos de filmes que foram fracassos. E mesmo as pessoas que gostaram do Esquadrão Suicida, a grande maioria gostou justamente pela participação da Harley Quinn, estrelada pela Margot Robbie. Mas não necessariamente ela tinha peso suficiente para ser uma protagonista, para carregar a própria franquia. Então eu entendo a decisão criativa da Margot Robbie de ter mudado a personagem, de ter mudado completamente o visual da personagem de um filme para o outro, mas a Warner tem que aceitar que essa decisão criativa, apesar de ter sido nas melhores das intenções, pode sim afetar as bilheterias. Quem estava com vontade de assistir um filme da Arlequina pode ter visto os trailers, visto o pôster e não se identificou muito com a personagem do Esquadrão Suicida, justamente porque as mudanças foram tão grandes. Eu acho que eles poderiam ter encontrado um equilíbrio um pouco melhor para pelo menos tentar manter a linha narrativa entre os dois filmes. Então, só para concluir, eu não tô dizendo que os homens não tiveram nada a ver com a história. Eu vi muitas pessoas falando mal do filme sem assistir na internet, mas a gente vê isso para qualquer filme. Se é um filme da Marvel, muitos fãs da DC falam mal sem assistir. Se é um filme da DC, muitos fãs da Marvel falam mal sem assistir. E eles sempre procuram alguma justificativa para falar mal do filme, etc. E eu vi algumas reportagens muito legais de páginas mais feministas, etc., e eles elogiam bastante o filme por abordar várias temáticas diferentes, por abordar esse tema de uma forma criativa, e a conclusão é que se as pessoas querem que o filme seja bem sucedido, a solução não é reclamar na internet, e sim pagar para ir ao cinema e assistir o filme. Porque vocês podem ter certeza, se todo mundo que estava reclamando que o filme tinha fracassado por causa dos homens tivessem realmente ido ao cinema, pode ter certeza que o filme teria sim sido um sucesso. Porque tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, eram muitas reclamações falando que o filme ia fracassar por causa dos homens. Antes mesmo do filme chegar, a previsão era que o filme abriria com 50 milhões, o filme abriu com 33. Então, se todo mundo que estava reclamando, se todo mundo que estava indignado tivesse ido ao cinema e pago pelo ingresso, com certeza o filme teria sido bem sucedido. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham dessa questão do filme da Arlequina. Vocês acham que o filme poderia ter sido mais bem sucedido? Vocês acham que o filme fez a bilheteria que ele merecia? E vocês têm algum outro motivo pelos quais o filme fracassou? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.